Você já sentiu o frio de algo que nunca tocou eu, Aris Toledo? Vivi em meu inferno particular, Barueri, uma cidade cinzenta, meu laboratório. Um bunker de memórias onde fantasmas do passado me assombravam. Eu era um criptógrafo, meu maior mistério. Eu mesmo, foi numa noite úmida, o rádio chiando, minhas máquinas, todas calibradas. Captaram algum sinal. Não era estática, era vida e morte. Veio da Sibéria, das profundezas geladas, uma sequência quebrada em instruções sussurros, um experimento obscuro. E um lamento não humano que gelava a alma, eu senti. A voz, espectral, murmurou o projeto Aurora, e Volkov, um nome antigo, esquecido. Meu corpo tremeu, uma obsessão perigosa despertou. Eu sabia, algo estava errado, o projeto Aurora, soviético, supostamente fechado décadas atrás, com circunstâncias não reveladas, uma estação de pesquisa isolada. Eu tinha que saber, minha mente já estava lá. Eu já estava perdido, eu mergulhei nos fragmentos, as noites viraram dias, meu laboratório em Barueri, uma tumba escura. O sinal da gélida costa da Sibéria não me dava trégua. Eu vi, eu senti, as primeiras peças se encaixaram, frias e afiadas como gelo, o projeto Aurora, seu objetivo. Manipular a própria realidade, convergência dimensional, gritava o código Volkov, não queria apenas observar. Ele queria tocar o que estava além, a estação dele sumiu nos anos 70. Levando consigo todos os ocupantes, não foi um acidente. Eu percebi, mas um apagamento. O rádio rangeu e o sinal se tornou mais complexo, mais intrusivo. Sussurros na estática, juro que ouvi meu nome, minha sanidade era um fio, esticado ao máximo, enquanto as sombras dançavam no canto do meu olho, objetos se moviam, um livro caiu da prateleira. Sem vento, minha caneca de café, virada, eu não estava sozinho. Não mais documentos classificados, achados em fóruns obscuros da Deep Web, contradiziam a versão oficial. Não foi um acidente nuclear, mas algo muito, muito pior, um buraco na realidade, não na Terra, a batida na porta, forte, eles sabiam, mas como homens de terno, com olhos frios, me disseram para parar, alertando sobre perigos insondáveis. Eu ri. Uma risada seca e vazia. Eles queriam minha descoberta, minha verdade. A paranoia cresceu. Uma sombra constante em meus calcanhares. Eu estava sozinho, completamente, mas não por muito tempo. Aquilo não era mais um sinal. Era uma presença. Eu percebi, não era uma transmissão do passado, mas um eco temporal, em looping. Contudo, era mais que isso. Ele estava aqui, aprendendo, reagindo, uma conversa distorcida. Não era uma gravação antiga, era vivo. O lamento que gelava a alma não era uma memória, mas uma chamada. Para mim, eu era o alvo, eu olhava para os diagramas, os códigos que me consumiam. Dias sem dormir, minha cabeça latejava enquanto a verdade se torcia. Aquelas instruções não eram para ativar o Aurora, eram para conter, para selar. Eu estava errado, completamente errado. A voz no rádio, aquele lamento, não era um guia, era uma vítima. Ou algo pior, presa em um laço sem fim de dor. As sombras dançavam mais rápido agora, não eram meus olhos. Elas tinham forma. Nos cantos do meu laboratório, a luz da tela do computador tremia, o cheiro de ozônio e algo podre, como carne velha, impregnava o ar. Eu via vultos e ouvia sussurros meu nome. Sussurrado pela estática e pelo vento que entrava pela janela fechada à noite, os pesadelos não esperavam o sono, invadiam meus olhos abertos, mostrando rostos distorcidos e gritos mudos. Minha sanidade, ela escorria como areia fina. Eu sentia a presença, antiga, malevolente e crescente, Volkov. O nome queimava na minha mente, os documentos que desenterrei. Escondidos em arquivos do nosso próprio governo, falavam dele. Ele não queria só contatar outra dimensão, ele queria ancorar algo, puxar para cá e prender. O projeto Aurora foi um sucesso. Um sucesso catastrófico. A equipe dele não desapareceu, eles se tornaram parte daquilo, virando anomalia. O sinal que eu perseguia era o lamento deles, sim. Mas também a voz da coisa que os devorou, um disfarce, uma isca,
a última decodificação, a tela brilhou, letras verdes sobre o fundo escuro, um arrepio subiu pela minha espinha. Gelando meus ossos, as instruções eram uma armadilha à entidade. Queria que eu terminasse o trabalho, não o deles, mas o dela eu seria o novo receptáculo, o catalisador, o portal. A mensagem final piscou na tela, distorcida, como um rugido silencioso, direta, sem espaço para dúvidas. Nós somos o sinal, estamos esperando por você. A eletricidade falhou, as luzes piscaram, depois se foram. O gerador de emergência rugiu, mas a escuridão era outra coisa. Não era ausência de luz, era uma presença. O ar gelou. Um frio que queimava, um cheiro de metal enferrujado e algo pútrido, de carne em decomposição, encheu meu nariz. Eu senti mais do que vi. Uma massa disforme, pulsante. Preencheu o centro do laboratório e as sombras dançavam. Não pelas luzes, mas pela própria entidade. Ela não tinha forma, mas eu a reconhecia. Era o lamento, o sussurro. A agonia de Volkov e sua equipe, amalgamada em algo antigo, seus olhos buracos negros no tecido da realidade, me encararam. Uma voz, agora não mais sussurros, mas um coro distorcido de milhares de vozes em agonia, ecoou em minha mente. Venha, junte-se a nós, seja a ponte. Ela se esticou. Tentáculos etéreos buscando minha carne e minha mente. A posse não seria um sussurro, seria um estupro da alma, mas eu tinha os diários de Volkov, as últimas páginas, rabiscadas em desespero, não eram sobre como abrir a fenda, mas como fechá-la. Como destruir o ancoradouro que ele, em sua loucura, havia criado, frequências, ressonâncias, o ponto exato de instabilidade dimensional. Minhas mãos tremiam. Mas minha mente estava clara, ignorei o frio, o cheiro, os gritos em minha cabeça. Eu me joguei no console, meus dedos voando pelos controles, o gerador de frequência de onda que eu usara para decodificar o sinal, agora seria minha arma. Liguei-o, ajustando os parâmetros. Precisava ser perfeito, pois um erro me faria mais um deles. O zumbido do aparelho cresceu, a entidade recuou, como se a frequência fosse um ácido. Seus tentáculos se contorceram e os gritos se intensificaram, agora de raiva, de dor. Não, seu tolo. Você é nosso empurreio dial, aumentando a potência. As frequências varreram o laboratório, batendo contra a massa disforme, e a realidade começou a se distorcer. Vidros estalaram. Paredes tremeram. Era como rasgar um tecido invisível. A massa da entidade se contraiu, rasgando-se e expelindo o que pareciam ser fragmentos de luz. O coro de vozes se transformou em um único, ensurdecedor grito de agonia, um lamento cósmico que me atravessou a alma. O feedback foi brutal, minha cabeça explodiu em dor. Eu senti a fenda, a maldita porta dimensional se fechando não lentamente, mas em um colapso violento, uma implosão. Então, o silêncio, um silêncio que pesava mais que qualquer som. As luzes de emergência voltaram, vacilantes, o cheiro pútrido sumiu, a massa disforme desapareceu, não havia vestígios físicos, apenas o ar ainda denso, a poeira flutuando e a cicatriz. Não no corpo, mas na mente, eu sobrevivi, mas não ileso. A primeira coisa que fiz foi destruir tudo, cada pedaço de papel, cada disco rígido, cada equipamento que tocou o sinal, quebrei. Queimei, apaguei, não podia haver rastro, ninguém mais poderia cair na armadilha. A entidade estava banida, selada de volta em seu abismo. Por enquanto eu sei que ela ainda existe. Sinto-a. Às vezes, na borda da minha percepção, uma sombra no canto do olho, um sussurro na estática do rádio. Eu sou Ari Storn, o guardião silencioso de um segredo que poderia rasgar o mundo. Meu experimento acabou, a porta está fechada e eu estou aqui, esperando. E você, o que faria no meu lugar? Enfrentaria o desconhecido ou fugiria se essa história te prendeu? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais crônicas diárias. Temos histórias todos os dias, 2 vezes ao dia. Não perca o que aconteceu a seguir, foi tão estranho que
Se você está preso nessa história, já deixa o like para eu saber que quer a parte final.